bem? Boa Graças noite, Thaís. a Deus. Boa noite, pessoal, todo mundo. Seja muito bem-vinda, Thaís, de coração. Eu não vou falar muito, porque se eu falar, eu vou chorar. Thaís foi uma pessoa que mudou a minha vida, tanto profissional, como pessoal, como em tudo. Inclusive, ela também ajudou o meu cachorro, que, como quem me acompanha sabe o quanto ele é algo para mim que eu não tenho nem palavras, né? Então a Thaís conhece um pouquinho do meu caso e também igual eu falo, né? Conheci a Thaís no processo da minha vida, na época, o ano foi o ano passado, né? Eu tinha 35 anos, hoje eu tô com 36, e conhecer a Thaís nesse meu processo foi algo transformador, aonde eu procurei por muitos anos uma resposta, né? Muitos anos uma resposta, até que veio a Thaís, e a partir do momento que eu encontrei ela, a minha vida mudou muito, 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 muito. E eu indico ela para muitas pessoas. Seja Muito obrigada. eu Obrigada, Thaís. particular, seja para as minhas famílias que eu atendo onde eu trabalho, para quem for, eu indico a Thaís. Porque eu validei, eu sei, e é o meu jogo, é meu nome que está em jogo. Não vou, né, indicar por indicar, não é propaganda, né, Thaís? Não é propaganda. Com E, certeza. e eu falo que, bom, ela vai contar um pouquinho, você fica à vontade, a live. Thaís, primeiramente eu queria agradecer o convite, tá? É muito bom estar aqui com vocês essa noite. Eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Thaís Silveira, tá? Eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com uma técnica de autocura da medicina integrativa, que ela trata o ser humano de forma completa, né? Ela não vai olhar somente o sintoma, ela vai tratar o que está gerando esse sintoma, né? Qual que é a causa? Ela é um tratamento completo, né? Que vai tratar corpo, mente e emoção. Na live de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre conexão corpo e mente, porque está tudo associado, né, Thaís? Não tem como a gente separar o corpo da mente e da emoção. Então a gente vai bater um papo gostoso e eu também vou, depois no final dessa live, vou ensinar vocês uma técnica para ativar a autocura do corpo e para a gente liberar aí emoções negativas, traumas emocionais. Então fiquem até o final dessa live porque vai ser muito bom. E muito obrigada, Thaís, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. É um convite, mais do que um convite, não tenho nem a palavra certa, na verdade, porque é algo assim surreal o que a Thaís. Eu falo que é um conjunto, né? Da ajuda minha de poder querer entender, né? Querer essas respostas, e também você acreditar e você procurar pessoas certas que realmente entende, que realmente estuda, que realmente tem uma validação, não é um estudo qualquer, né, Thaís? Não é. Com certeza. Uhum. Infelizmente, ainda muitas pessoas não conhecem. Não conhecem. Sim. Só para contextualizar um pouquinho, Thaís, se você me permite, para o pessoal também que está no meu Instagram, a Thaís, ela foi minha paciente, né, Thaís? Você quer compartilhar rapidamente a sua história, só para a gente contextualizar o pessoal? Pode ser? Pode falar. Você quer contar rapidinho como foi a sua experiência, assim, só para a gente... Pode ser? Claro, eu conto, não tem problema. Bom, conforme eu tinha relatado anteriormente, eu vinha buscando compreender o que estava acontecendo dentro de mim,
né, dentro do meu corpo, dentro da minha mente, por muitos anos, né? E tudo começou em 2010. E aí, 2010, aí depois outro episódio em 2012, depois outro episódio em 2015, 2017, 2021, né? Desculpa, 2021. E aí eu falei, opa, algo tá errado, né? E, claro, o remédio é algo que ele vai te, vamos supor, ele vai te aliviar daquilo que está te perturbando, daquilo que está te incomodando. Ele vai te aliviar, mas ele não vai tratar o seu problema. Ele simplesmente ele vai cobrir aquilo que está te afetando. Já sim, precisei tomar medicamento, só que eu falei, não, deve ter alguma outra forma. Eu preciso entender o porquê dessas minhas ansiedades, dessas minhas crises de ansiedade, da onde vinham essas crises de ansiedade que tanto me perturbava, porque chega uma hora que a gente cansa, né? E querendo saber as respostas, e as respostas não vinham. E eu falei, não, eu tenho certeza que existe outra forma além do remédio. E aí eu fui procurando constantemente, porque quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou até o final. E aí foi quando eu encontrei a Thaís, né? A Thaís, na verdade, eu fiz um levantamento, eu fiz uma ligação com uma outra pessoa, não senti acolhida, vamos se dizer assim, porque o primeiro contato é a primeira impressão que fica, né? E aí foi quando eu conheci a Thaís, e aí eu falei, é ela que vai mudar a minha vida desde 2010. Então foram anos à procura de perguntas e respostas dentro de mim. E a partir do momento, né, Thaís, que eu fiz 2 sessões com a Thaís, na primeira sessão que eu estava com ela, eu ainda estava no medicamento, mas a partir do momento que eu terminei a minha sessão com a Thaís, no dia seguinte, eu falei assim para ela, Thaís, eu não vou tomar remédio. E não tomei. Não, eu até comentei com ela, Thaís, eu nem sei o que é ansiedade. Não sei. É algo surreal, não sei. Né? Parece que tudo aquilo que estava dentro de mim fez assim. Sim. Às vezes, né, Thaís, quando a gente tá doente, a gente tem um sintoma, seja um sintoma físico, seja um sintoma emocional, a gente fica tentando entender, parece que aquilo vem do nada. E a gente fica tentando buscar respostas muitas vezes no externo. Sim. E a gente não encontra essas respostas, isso gera angústia, né, Thaís? Vai gerando angústia. Só que o que acontece? Sempre tem um para quê, sempre tem um motivo, sempre tem uma causa. E é exatamente essa causa que o tratamento Seven Healing, 7 curas traduzindo para o português, que é a minha especialidade terapêutica, dentro da medicina integrativa, faz. A gente vai atrás dessas causas biológico-emocionais que estão por trás dos sintomas. Então, no caso da Thaís, ela me procurou para tratar a crise de ansiedade, crise de pânico, né? E eram 12 anos aí sofrendo, e com 2 sessões ela se libertou definitivamente das crises. Por quê? Porque o tratamento, ele vai na causa, ele vai na origem. E quando a gente vai na origem, na causa, o sintoma, ele cessa como consequência. E isso tudo sem medicamentos, né, Thaís? É uma técnica natural de ativação da própria autocura do nosso corpo. Porque todos nós temos esse poder de autocura dentro da gente. Eu gosto de dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Quando a gente cai, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. A gente caiu, fez um corte na mão. E como que esse corte,
Ele cicatriza sem a gente passar nada, né? Se a gente não passa pomada, nada, como que cicatriza? É o poder de autocura que todos nós temos dentro da gente. Só que muitas pessoas, às vezes, nem sabem que a gente tem esse poder dentro da gente, né? E tudo está conectado. Corpo está conectado com mente, está conectado com emoção. 90% dos sintomas físicos tem como causa uma emoção vivenciada em algum momento da sua vida, tá? Isso é científico, tá, gente? São estudos comprovados. O que acontece aqui? Tudo que a gente vivencia na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, vai sendo registrado pelo nosso corpo e pela nossa mente. O nosso corpo é como se fosse um HD de memórias, né, Thaís? É o que eu Ele sei. vai registrando, né? Ele vai registrando tudo. E as emoções associadas a essas vivências, tanto as vivências boas quanto as vivências ruins, vão sendo registradas pelo corpo. E o que acontece? Tem um momento em que essas memórias, as memórias negativas, associadas a emoções que a gente não conseguiu lidar em algum momento da nossa vida, elas vão sobrecarregar o corpo e vai acontecer o quê? O corpo vai manifestar um sintoma em resposta a esse monte de memória negativa que está sobrecarregando o corpo. Tá? Então, a técnica que eu atuo, o que ela faz? Ela vai identificar essas memórias, que a gente chama de memórias celulares, que estão gerando sintomas e sobrecarregando o nosso corpo físico. E o mais incrível de tudo isso, que é online. É É online, online. né? Exatamente. Então, não é nada presencial, é online. E, Uhum. olha, eu só falo para vocês, façam, porque a, eu sempre fui, né? Sempre fui uma. Quem me conhece agora acha que não, mas eu sempre fui, durante muito tempo, uma metade da minha vida, muito tímida, muito insegura, muito. Esperava muito pelos outros, né? Ai, o que, que os outros vão achar? O que que. Sempre pensando nos outros, nos outros, nos outros. E eu falei, não, né? Eu sei o meu potencial, o quanto eu já investi em mim, invisto até hoje, o quanto o poder que eu tenho nas minhas mãos, só que algo me travava, que eu não conseguia colocar para fora. Então, depois que eu fiz a técnica com a Thaís, igual eu falei para vocês anteriormente no começo da live, a minha vida profissional e tudo, profissional, pessoal, tudo, ela mudou que nem eu entendo, nem eu entendo. E aí eu me vejo hoje, eu falo, gente, eu não me via desse jeito como eu estou hoje. Não passava pela minha cabeça, mas de jeito nenhum, né? E Sim. aí eu consegui trazer isso para dentro de mim, e é isso que eu sempre bato na tecla. Quem me segue sabe o quanto eu falo sobre o poder que vocês têm na mão de vocês, o poder que nós seres humanos somos capazes de fazer, mas não, as pessoas querem viver o modelo do outro. Elas querem enxergar o outro e não a si. Porque dói enxergar assim muitas das vezes, né, Thaís? Dói muito, Sim. dói É muito. difícil às vezes é mais fácil a gente terceirizar a responsabilidade para o outro, né? Porque na verdade eu sempre falo isso, nós somos protagonistas da nossa dor e da nossa cura. Eu não curo ninguém, eu dou estímulo para a pessoa se curar. Quem se cura são vocês, né? A Thaís que se curou, não fui eu que curei ela. Então, às vezes é mais fácil a gente terceirizar essa responsabilidade e olhar para fora e buscar respostas no externo, mas na verdade, tanto a cura quanto as respostas estão dentro da gente, né, Thaís? E foi isso que você descobriu. E, na verdade, quanto tempo que você passou aí com sintomas? Foram 12 anos Muito tempo. e a raiz, a causa estava lá na infância, Com né? 7 anos, com 7, Situações que ela vivenciou com 7 anos de idade, que estava repercutindo no estado atual. olha só, de 7 para 35, olha quantos anos, hein?
muitos anos, muitos anos. Exatamente. E eu também passei por esse processo, né? Eu comecei com o meu processo de autocura nessa jornada da medicina integrativa, só que o meu sintoma já era um sintoma de pele, né? Eu tinha psoríase, eu tive psoríase aí por 8 anos. Eu sofri demais, eu tomei todos os tipos de medicamento que vocês possam imaginar. E eu também, com 4 sessões, eu me curei definitivamente da psoríase, olhando para dentro de mim, porque eu não olhava para dentro de mim. Eu era daquela que terceirizava para o externo. E aí eu aprendi a olhar para mim e tudo mudou. Né? Eu falo que as respostas elas estão dentro da gente. E é exatamente isso que o tratamento faz, ele permite essa consciência. E eu falo, né, Thaís, que o autoconhecimento ele liberta, fica muito, a gente consegue entender que tem um sentido biológico, que tem Sim. um sentido que o nosso corpo ele não está atacando a gente, ele está protegendo a gente. E E, tem um sentido. e quando o seu corpo ele traz sintomas, né? Seja mão formigando, seja uma tontura, seja o que for, não é normal. Não é normal. O Está sinalizando algo. Exatamente. socorro, estou aqui, a Thaís está aqui. Ela está tão. Por quê? O que acontece? Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, a gente acorda, toma banho, sai para trabalhar, volta, mal almoça, engole, vai trabalhar, volta, e sabe assim? Esse looping. E a gente vive no looping, no looping, no looping, no looping. Não. Cadê o seu momento de leitura? Nem que for 10 minutos. Sentada numa escada, seja onde for. Cadê o seu momento de dizer: ufa, vou sentar agora e vou respirar 10 vezes? Não demora nem 1 minuto. Exatamente. A gente acaba vivendo, né, num piloto automático, né, Sim, Thaís? sim. E eu falo, a nossa mente, ela é pessimista por natureza. Não sei se vocês sabem disso. Mas o medo é a nossa base cerebral. Então, por natureza, a nossa mente é pessimista. Se a gente não adestra, eu falo que a gente tem que adestrar a nossa mente. Nossa, Senão a gente vai vivendo no piloto automático, é sempre com medo do futuro ou com ressentimento do passado. E a gente simplesmente vai vendo a vida passar, a gente fica totalmente desconectado do nosso propósito, porque vai gerando memória celular, vai gerando trauma, e a gente vai vendo no modo automático, a gente se desconecta do propósito. Foi o que aconteceu um pouco com você, né, Thaís? Comigo também. As coisas vão travando, a gente não entende o sentido da nossa vida ali, vai perdendo, a gente, enfim, vai vivendo com medo, vivendo no modo automático. E a gente consegue sim controlar. Eu falo que é um exercício diário, mas é possível. é possível. E outra, né, Thaís? É o que eu falo. Todos nós temos um propósito de vida. Precisamos Hum, ter um propósito de vida, porque senão não faz sentido. Não faz com sentido. certeza. Então, se eu não tiver um propósito na minha vida, seja, não é um propósito grande, não. É um simples cuidar de si, cuidar do outro, né? Igual teve semana passada, eu coloquei uma enquete, foi bem interessante, porque a internet, ela mostra muito assim, ganhar, 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 ganhar e ganhar. Mas você já se doou ao próximo? E aí eu coloquei uma enquete. Você, professora particular, você já fez alguma caridade no seu âmbito escolar? Você já deu uma aula particular, ou seja, uma aula para uma pessoa carente? Muitas responderam sim, e eu fiquei muito feliz com isso, muito mesmo. Muito mesmo. Isso é cuidar de si e cuidar do outro. Com certeza. Né? Isso é cuidar de si e cuidar do outro. E não simplesmente só, igual eu falo, eu não saio para trabalhar. Eu saio para transformar vidas, que é as vidas das crianças. Para quem não sabe, eu sou professora numa escola pela manhã e à tarde eu sou professora particular de 1º ao 5º ano. Eu faço meus atendimentos particulares
Então, não só eu, como vocês que estão assistindo a gente, né? A gente não sai para trabalhar, a gente sai para transformar a vida de alguém. Seja uma palavra, seja um abraço, seja, sei lá, sair para comer alguma coisa, algo simples. Você já está transformando a vida dessa pessoa. Com certeza. E às vezes a gente se desconecta disso, né? E o tratamento, ele também auxilia nesse processo, acho que te auxiliou também, né, Thaís? A Sim. deslanchar, a se conectar com o seu propósito. Fora a cura, né, a autocura, enfim, parece que tudo destrava. E é muito bonito isso. E o nosso tema que a gente trouxe aqui, né, Thaís, conexão corpo e mente, tá tudo conectado. As nossas reações físicas, o nosso corpo está totalmente ligado ao nosso sistema de pensamentos, à nossa mente, ao nosso sistema emocional. E eu vou dar aqui dois exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor essa conexão corpo e mente, como o nosso corpo influencia na nossa mente, como a nossa mente influencia no nosso corpo. O primeiro exemplo é um exemplo bem muito comum. Vocês vão imaginar agora um limão bem verde, bem verdinho, e vocês vão imaginar que vocês vão cortar esse limão e vocês vão morder o limão. Morde o limão. Olha, eu cheguei até a salivar agora, sem perceber. Tenho certeza que vocês sentiram o gosto azedo do limão. Algumas pessoas podem ter salivado só de pensar no limão e imaginar que vocês estão comendo. O nosso cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário, tá? Um outro exemplo aqui é quando você, por exemplo, tá nervoso para fazer uma prova. Vai ter uma prova e você começa a ficar muito nervoso, dá uma diarreia do nada. Olha só como a mente influencia na reação do corpo. Ou quando você, por exemplo, está apaixonado por alguém e você começa a pensar nessa pessoa e aí vem aquela borboleta no estômago, dá aquela palpitaçãozinha no coração. Olha como o pensamento está totalmente ligado com o nosso corpo, né? Tá tudo relacionado. E o oposto também é válido. Como que o corpo ele influencia na mente? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Se a gente fica com a postura corporal assim curvada e cabeça para baixo, se a gente ficar um minutinho assim, tá? E se você quiser ficar um pouquinho com a postura assim para baixo mesmo e a cabeça baixa, a gente já começa automaticamente a sentir desânimo e tristeza. Tanto que pessoas mais deprimidas, com processos de angústia, geralmente elas estão assim com a postura, né, curvado e o olhar baixo. E o oposto também é válido. Se eu elevo o meu tronco, se eu fico com o olhar mais para cima, eu já automaticamente já me sinto mais confiante, eu já me sinto mais animada. Então tá tudo conectado, corpo e mente e emoção. Não tem como a gente separar isso. E eu gosto também de explicar que a gente, né, nós somos formados por 4 tecidos. Lá quando a gente estava sendo formado, no nosso feto, no nosso embrião, nós somos formados por 4 tecidos que formam todo o nosso corpo. Todo. Então, não tem como a gente separar corpo, mente e emoção. Tá tudo conectado, assim como o nosso corpo inteiro, né, Thaís? Sim, sim. E conta um pouco também, se é que vem ao caso, né? A questão Uhum. do meu cachorro. Se você quiser contar um pouquinho. Sim. O TED, ele foi um caso que a Thaís chegou para mim, ele estava com uma dermatite atópica, né? Sim, Né, Thaís? Bem intenso, um quadro de dermatite, desde que você pegou ele, né? Que ele estava. desde os 3 meses de idade. E é possível aplicar a técnica que eu trabalho em pets também, em cachorro, em gato, tá? Porque ela vai além da autossugestão, ela é ciência. Eu apliquei a técnica nele e depois de 2 sessões ele já tá muito melhor, né, Thaís? Como que ele tá? Muito, nossa, não tem mais feridas pelo corpo, o vermelhidão que sempre ficava no mesmo local, não tem mais, porque Uhum. foi um caso, né, que quem tem, né, cachorro, sabe, que tem problema de pele, sabe que é algo desgastante também, porque é toda hora, abaixou a imunidade, tem esse problema de pele. A questão da separação, seja minha, ou seja da minha mãe, talvez, porque ele é um cachorro muito ligado a mim e a minha mãe. Então, quando a gente sai para trabalhar essa questão da perda, vamos se dizer assim, para ele já é algo.
que não é bacana. Então, e a Thaís foi me trazendo essas informações e com o processo em 2 sessões foi saciada, sendo que eu falei, não, eu não vou ficar colocando remédio no meu cachorro toda hora que ele tiver essa crise, né? Porque não faz bem nem para ele e nem para mim, porque eu não quero um cachorro. Ele tem 5 anos hoje, né? E eu não quero, né? Então, vamos tentar procurar de uma outra forma. E aí, quando eu perguntei para a Thaís, ela falou, Thaís, é super possível. Eu falei, então, perfeito, Thaís, vamos fazer. E na segunda sessão, nossa, até ela vai fazer um post. E tudo online, né? Eu me conecto com ele à distância, isso é comprovado, tá, gente? A técnica, ela é possível de ser feita em bebezinhos, em pessoas sem consciência, em cães, em gatos, tá? Em animais. Funciona exatamente da mesma forma, porque a técnica, ela permite a gente ir na origem, na causa. E aí a gente consegue desbloqueando e tratando essa causa biológica e emocional, o sintoma, ele é cessado como consequência. E o nosso corpo ele é como se fosse uma cebola, ele é divididinho em camadas. E para a gente limpar, para a gente tratar a raiz, a causa raiz dos sintomas, a gente precisa limpar camada por camada até chegar na profundidade, na raiz. E quando a gente trata a raiz central, aí sim a cura ela se faz possível, a cura definitiva. No caso da Thaís, isso aconteceu com 2 sessões, né, Thaís? Já na primeira, na verdade, né, você já tinha praticamente cessado as suas crises de ansiedade e a gente fez mais uma para aprofundar, né? Faz mais ou menos uns 2 meses eu procurei a Thaís de novo, porque eu estava sentindo um cansaço que não é de. Eu falei, não, esse cansaço da onde vem? Porque eu nunca senti isso, né? E é algo que não passava. Um cansaço. Eu falei, gente, isso não é. Não sou assim, né? Não sou assim. E aí veio também outra memória. E aí Sim. fez total sentido. Total sentido. E durante a técnica, eu com a Thaís, eu acabei dormindo. Não tem nada de nada, viu, gente? Pelo amor de Nada. Deus. Acabei dormindo. E aí ela falou, Thaís, e agora? Como você está? Eu falei, Thaís, é um... eu tô me sentindo leve, leve. Não sei nem como te agradecer, porque eu tô me sentindo outra pessoa. Outra pessoa. Isso é a reação do pós-imediato, né? E eu falo que a sessão ela é potente, ela vai regular o corpo por um período médio de 30 dias. Então os efeitos eles são progressivos, mas tem pessoas como a Thaís que já desde ali da hora da liberação já sente o alívio, já sente a melhora. Então é Sim, muito bacana. a vez que eu fiz a técnica foi pela manhã e à tarde eu fui atuar, né, nos meus atendimentos. E aí no dia tava super frio, frio. E aí eu falei, Thaís, eu tô sentindo um calor, não sei de onde vem. Ela falou, sim, Thaís, é o seu corpo. Pode falar, Thaís, senão eu não sei a palavra. Quando o corpo ele entra em processo de cura, de reparação, a gente pode sentir calor, rubor, e aí veio todo esse processo, era o seu corpo trabalhando na sua autocura mesmo. Então, é super normal esse processo. Sim, Muito bacana. com certeza. Vocês têm alguma dúvida? Podem colocar aqui, compartilhem com a gente. E eu queria saber também como que tá o emocional de vocês, de 0 a 10. Como que tá o emocional, porque agora a gente vai entrar. Eu vou fazer aqui com vocês uma técnica de liberação para liberar trauma emocional usando o estímulo do corpo. Então, quem quiser participar, se quiser colocar aí de 0 a 10 como que tá o emocional, porque é uma técnica bem bacana, tá? É uma técnica que foi me ensinada pela doutora Roberta Rocco, que é a criadora da metodologia Seven Healings. É uma técnica científica e eu vou passar aqui para vocês. Então, se você tem algum processo de angústia, síndrome de pânico, está se sentindo sobrecarregado emocionalmente, faça, porque essa técnica ajuda muito, tá? Com certeza. E podemos então iniciar essa parte da técnica. Quem quiser
participar, coloca eu aí pra gente saber quem que vai participar. Virgínia 0, Karina 0. A gente vai liberar emoções negativas. A Virgínia quer participar. Ah, legal. Muito bem. Eu queria saber quem de vocês aí que quer participar, quem que tem algum estresse emocional, alguma situação que vivenciou em alguma fase da vida que não conseguiu resolver ainda, alguma coisa que está incomodando, que está gerando algum processo de angústia. Coloca eu, quem sofre com algum estresse emocional. Eu acho que esse é um dos pilares, viu? Muitas Uhum. pessoas. Eu acho raro não ter. A gente vai liberar. Eu vou pedir para vocês pensarem em uma situação que mais incomoda, tá? A gente vai focar em um trauma emocional, um estresse emocional não resolvido. Eu quero que todos que queiram participar, eu quero que vocês pensem nessa situação agora. Não, Não tem nada a ver com hipnose, tá? Nada a ver, nenhum tipo de relação com hipnose. É uma técnica totalmente diferente, tá? Não tem sim. relação com religião, não é terapia de conversa convencional, é uma técnica totalmente exclusiva, específica, científica, tá? Se a pessoa não acreditar na técnica, não tem nenhum problema, tá? Também pode ter os mesmos resultados, só precisa estar aberto ao processo, querer fazer a sessão, tá? Então eu vou pedir para vocês pensarem, tá? Thaís, se você quiser fazer também, pensar no estresse emocional, em algum trauma que vocês têm, tá? E a gente vai fazer um exercício para liberar essa memória de forma rápida. Lembra que eu expliquei para vocês que o nosso corpo ele registra tudo o que acontece com a gente? Tudo, todas as situações, todas as emoções ficam registradas tanto na nossa mente quanto no nosso corpo. O nosso corpo ele é um HD de memórias, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai liberar essa memória através de um estímulo do corpo, tá bom? Então eu vou pedir para quem quiser participar, ficar numa posição confortável, pode ser sentada, pode ser deitada, tá? A gente vai fazer aqui também, eu e a Thaís. E eu vou pedir para a gente fazer um movimento de relaxamento, tá? Só para a gente relaxar, respirar, para a gente se concentrar. E eu vou pedir para vocês, quem puder, fechar os olhos, tá? E vamos relaxar, vamos respirar. Vou pedir para vocês puxarem o ar pelo nariz e soltarem profundamente pela boca. E quando for soltar o ar, solta mesmo, tá, pessoal? Como se estivesse soltando todas as tensões, como se estivesse liberando todas as emoções juntos na inspiração. Puxa o ar pelo nariz e solta profundamente pela boca. Relaxa todo o seu corpo. Isso. Ainda de olhos fechados, quem quiser participar, eu vou pedir só para manter o relaxamento e de olhos fechados pensar nessa situação, nesse trauma emocional que vocês querem trabalhar, que vocês querem liberar. Então pensem nesse trauma e eu vou pedir para vocês, quando vocês pensarem nesse trauma, para vocês sentirem em qual região do corpo você sente essa memória. Qual local do corpo você sente essa emoção? Algum lugar do seu corpo vai sinalizar. O E meu aí é eu vou pedir. Aonde que é o seu? aqui. Eu vou pedir para vocês, aonde o corpo sinalizou, para vocês colocarem a mão aonde o corpo sinalizou. Uma das mãos vocês vão colocar nesse local. Por exemplo, a Thaís sentiu no rosto, vai colocar no rosto. Vamos supor que eu tenha sentido aqui na boca do estômago, eu vou colocar aqui na boca do estômago. Isso é só para a gente mapear aonde que você sente a emoção do seu corpo. Então, pensa no trauma e sente aonde que o seu corpo sente essa emoção. Coloca a mão de forma espalmada na região. Uma das mãos só, tá, Thaís? Isso, só pra gente mapear.
Se for na cabeça, se for aqui nessa região, não importa. Coloca a mão onde você sente a emoção. E a outra mão, a gente vai fazer uma palpação numa glândula, uma região do nosso corpo que chama timo, a glândula do timo. Ela fica mais ou menos nessa região aqui, entre os pulmões, na frente do coração. E ela é uma glândula que é o centro das nossas emoções, tá? Ela regula a nossa imunidade. Então a gente vai agora, ela é uma região emocional, o timo é uma região emocional. Então, uma das mãos vai manter nessa região que a gente sentiu o trauma, isso, e a outra mão a gente vai fazer esse movimento aqui, essa palpação aqui, tá? Juntar a pontinha dos dedos com a outra mão, uma mão na região do trauma, a outra mão a gente faz essa palpação e vai colocar no timo, bem aqui, ó, no meio do peito, de forma leve, tá? Bem leve. Então, uma mão espalmada na região que você sentiu a emoção e a outra mão você vai fazer essa palpação bem leve no timo. A gente vai ficar dessa forma por 2 minutinhos, tá? Eu tô marcando aqui. E essa palpação, ela é uma palpação leve, tá? Não precisa ser forte. Vai sentindo a respiração, como que vocês vão ficar. É normal vir uma sensação de respirar fundo. A gente está regulando o nosso sistema nervoso. A gente está regulando as nossas emoções por meio do toque, fazendo essa palpação. Tá? Quem puder ficar de olhos fechados, fica de olhos fechados. Vai respirando. Se vier emoção, deixa vir, tá? Porque a gente está liberando essa emoção. Algumas pessoas podem sentir um aperto no peito, é normal, tá? Se vier essa sensação. Se vier bocejo, também é normal. Eu sinto muita vontade de respirar profundamente, também é sinal da liberação. Vai respirando. Se vier bocejo também, choro é normal. O que a gente está fazendo aqui com esse estímulo é liberar as emoções presas relacionadas a esse trauma que a gente pensou. Isso. Deu 2 minutinhos. Pode soltar as mãos. Queria saber o que vocês sentiram. Como que vocês estão. A gente liberou essas emoções que estavam presas, tá? E agora, só para finalizar, a gente vai fazer uma liberação de conferência, tá? Eu vou pedir, só para a gente conferir se a gente realmente liberou essa informação, essa emoção. Eu vou pedir para vocês colocarem uma das mãos aqui, nessa região, do lado do olho aqui, tá? Qualquer lado, pode ser direito ou esquerdo. E a gente vai fazer uma palpação aqui dessa região do timo até o início da garganta, que é onde ficam as nossas emoções, é uma região emocional essa região. Então a gente vai fazer como se fosse um movimento de limpeza, só para conferir se a emoção ela foi mesmo liberada. Então a gente vai fazer esse movimento assim, tá? Simultâneo com as duas mãos, aqui do timo, da região do timo, até o início do pescoço. Não precisa ser na pele, pode ser em cima, tá? Desce. É normal vir uma vontade de respirar fundo. Isso. Solta. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Isso. Agora, a gente finalizou a liberação, tá? E eu vou pedir para vocês pensarem, quem estiver participando, pensa na memória que vocês... Pensa no trauma de novo. Lembra desse trauma. Provavelmente vai estar menos intensa na mente, porque a gente liberou essa emoção no corpo, tá? E você relatando isso, foi algo que me chamou muito a atenção a primeira vez que eu fiz essa técnica. Não é que a gente queira forçar aquela lembrança, não é isso. Mas
um dos pontos que eu questionei a Thaís foi esse. Thaís, eu não sei, parece que o HD que estava cheio, ele esvaziou. Porque eu não consigo lembrar mais de tudo dos traumas que eu já passei. E aí eu falei para ela, Thaís, isso faz parte da técnica? Isso é normal? Porque eu não lembro. E hoje também não lembro. Não sei, não me pergunte, porque eu não lembro, Não né? é que a gente vai apagar a memória, não é isso, tá, gente? Simplesmente a memória não causa mais dor. A gente vai neutralizar aquele registro no corpo e na mente. É exatamente isso que a gente faz, então não causa mais dor. Então, essa técnica que a gente fez aqui não tem relação com a Seven Healings, que é a técnica terapêutica que eu atuo, não tem relação, é uma outra palpação, mas ela também é indicada para aliviar, né, alívio de angústia, se você está passando por processo de ansiedade, algum conflito, algum problema emocional, ajuda muito a liberar essas emoções. E é indicada aí quando você estiver passando por algum processo mais agudo, você pode fazer essa técnica porque dá alívio, tá? Muito bacana. Não sei se você puder dar essa abertura, Thaís. Eu acho que caso alguém se sinta confortável em compartilhar esse momento aqui com a gente no ao vivo, uma pessoa, tá? Uma pessoa só. Quem gostaria de compartilhar fez a técnica e viu que sim, né, teve um alívio. Quem gostaria de compartilhar? O Giovanni, eu acho que ele colocou, né? Deixa eu ver. Olha, ó, parece que sumiu a lembrança, sumiu a dor que senti em cima, olha, ó, do coração. Perfeito. Alguém gostaria de compartilhar ao vivo? Se alguém fez aí, sentiu algum alívio, enfim, o que sentiu. Pode ser que fique uma sensaçãozinha aqui de meio angústia, de aperto no peito, é normal, tá? Se alguém estiver sentindo, é o corpo liberando, tá? Ele tá literalmente liberando o que ficou preso por tanto tempo. Então é normal de ficar um desconfortozinho. Inclusive, eu recomendo beber um golinho de água, quem puder, tá? Que a água vai ser bom para terminar de limpar. E se vocês ainda estiverem pensando, lembrando dessa situação, se ainda estiver intensa na mente de vocês, vocês podem repetir essa técnica daqui uns 3 dias, faz de novo. Mantém, faz essa palpação que eu ensinei do timo, faz de novo, fica 2 minutinhos bem leve, é um estímulo para você liberar essa emoção que está registrada no corpo. Perfeito. Bom, acho que ninguém respondeu, não. Alguém mais sentiu alguma diferença? Pode escrever aqui pra gente. Coloquem aqui pra gente, porque o feedback de vocês é muito importante. Isso. Se depois vocês quiserem também mandar inbox pra gente, compartilhando como foi, tá? Depois eu vou abrir também uma caixinha de pergunta para vocês ficarem à vontade, se quiserem perguntar, tá? Vou abrir lá nos meus stories. A Thaís também, depois, se ela puder, abrir Claro, também para a gente responder as dúvidas. Fiquem à vontade, tá bom? perfeito. Foi muito, muito bom. É Foi muito bom. que não demora nem 5 minutos, nem 10 minutos, e que Sim, te ajuda a te libertar de muitas coisas que você passou ou que está passando, né? exatamente. E lá no meu Instagram e no meu canal do YouTube também, eu tenho várias outras técnicas, técnica para insônia, várias coisas também que vocês podem me acompanhar lá, que eu sempre posto uma dica ou outra. A A Rose, Rosilene sentiu angústia na segunda palpação, é normal, tá? Significa que tá certinho, você tá liberando essa angústia. olha, a Virgínia, Ó, gente, a alergia que estou na pele deu uma clareada. Corpo, mente e emoção estão ligados, não tem como a gente separar. Eu falo que é incrível, é só muito bom. passando com a Thaís que vocês vão. Se isso já funciona, imagina você se libertar desse sofrimento que você tem dentro de você há anos.
há anos. O meu foi desde os 7 anos de idade. Hoje eu estou com 36, beirando os 37. Então, foram anos, anos, anos atrás de respostas e eu não encontrava, não encontrava. Mas hoje eu encontrei. Ou, na verdade, eu encontrei. E foi, assim, libertador. E quem me viu anos atrás e quem me vê hoje, fala, essa não é a Thaís. Essa não é a Thaís, não. O que você fez que você está diferente? Aí eu falo, Sim, pessoa, mostro a Thaís. Essa pessoa aqui. sim. Você se conectou com a sua essência de novo, né? Quando a gente libera esses traumas, essas memórias que vão, enfim, travando, bloqueando a nossa vida, a nossa saúde, a gente volta ao que a gente realmente é, né? É isso. Maravilhoso, muito bom mesmo. E alguém mais tem alguma dúvida a respeito? Gostaram? Fizeram sentido para vocês? Valeu a pena? Contem aqui pra gente, por favor. Muito, muito bom. E você que quer realmente entender um pouco mais a respeito sobre a técnica, tem lá o Instagram da Thaís, vocês podem seguir ela. Todo dia ela posta um feedback das clientes que ela atende, os casos que ela atende, e que realmente é transformador mesmo. E é uma técnica que eu validei e estou trazendo ela aqui, porque é algo que eu validei e vocês estão hoje aí tendo essa oportunidade de poder conhecê-la e entender um pouquinho de como funciona, né, todo esse processo, todo a mente e o corpo, o quanto nós, seres humanos, precisamos cuidar, né, diante de nós mesmos. Eu, com as minhas crianças, eu já aplico essa técnica dentro da minha sala de aula e também em alguns momentos, né, das minhas aulas à tarde. E é incrível, né? Eu já trabalhando aí com as crianças, todo esse processo. Muito bom. E essa técnica, você está me ouvindo, Thaís? Acho que. Sim, Ah, tá, que deu uma falhada. Ela é indicada tanto para sintomas físicos quanto para sintomas emocionais. Então, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, processos de alergia, psoríase, dores, fibromialgia, rinite, sinusite. Gente, o diagnóstico não importa. Se tem algum sintoma, alguma trava emocional, algum bloqueio, a gente consegue tratar com a técnica, tá? sim, E se vocês tiverem qualquer dúvida, vou abrir lá a caixinha no meu Instagram, tá? com Só certeza. mandar mensagem. E até, inclusive, eu até perguntei para a Thaís, inclusive hoje, a respeito de trava profissional, que a pessoa está travada, não vê sentido, nada vai para frente, né? Nada vai para frente. E aí eu conversei um pouquinho rapidamente com a Thaís, né? De uma pessoa que eu conheço, que eu quero muito ajudar essa pessoa, e ela será ajudada com certeza. E por mim, né? Eu, no caso, eu apresentei a Thaís, na verdade, mas essa pessoa vai até a Thaís em breve. E aí ela falou, não, Thaís, super possível, super possível. E então é algo assim que vai muito além, né, de muitas coisas. E É aí, isso mesmo. maravilha. Thaís, muito obrigada, viu? Eu que Pela agradeço, oportunidade, pelo convite, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Em breve nós faremos mais lives aqui. com certeza. E, Thaís, muito obrigada mesmo, tá? Pela oportunidade. E para quem não me acompanha, fiquem à vontade. Eu falo um pouquinho sobre
aulas particulares no meu Instagram, também faço mentorias e consultorias para as famílias que querem aí uma direção para os filhos de vocês, e também eu faço análise de perfil, né? Eu tenho formação para análise de perfil, então fiquem à vontade também para conhecer o meu trabalho. Um grande beijo. Gente, É um obrigada, Thaís. Obrigada a todos. por você doar o seu tempo aqui conosco e trazer um pouco aí do seu conhecimento, da sua trajetória, da sua história e de todo o seu estudo que você vem trabalhando até hoje. Gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade, tá? Obrigada a todos que assistiram aqui com a gente. Amém. Se Deus quiser. Muito obrigada Obrigada, gente. Boa noite para todos, viu? também. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, viu? Boa Obrigada. noite a todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.